Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje vamos falar sobre um mistério bíblico, o dia em que a porta do abismo se abre. O que é o abismo e o que tem lá dentro? Vamos descobrir juntos. O abismo é uma palavra que vem do hebraico e significa profundidade ou vazio. Na Bíblia, o abismo é usado para se referir ao lugar onde moram os espíritos malignos, longe de Deus. É como se fosse um buraco sem fundo, cheio de escuridão e sofrimento. Os demônios têm muito medo de ir para o abismo, porque lá eles são castigados e torturados. Mas como o abismo se abre? E por que isso acontece? Bom, isso está relacionado com o fim dos tempos, quando Deus vai julgar o mundo e punir os pecadores. No livro do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, há uma profecia sobre um pergaminho no céu que tem 7 selos. Cada selo representa um evento catastrófico que vai acontecer na Terra, como guerras, fome, terremotos e pragas. Quando o 5º selo é aberto, uma estrela cai do céu e recebe a chave do abismo. Essa estrela é o próprio Satanás, que vai liberar os demônios do abismo para atormentar as pessoas que não têm a marca de Deus na testa. Esses demônios são descritos como gafanhotos com caudas de escorpião e rostos humanos. Eles não podem matar as pessoas, mas podem causar uma dor terrível por 5 meses. Isso é muito assustador, não é mesmo? Mas não se preocupe, porque isso ainda não aconteceu e pode ser evitado se você aceitar Jesus como seu Salvador e seguir os seus ensinamentos. Jesus é o único que pode nos proteger do mal e nos dar a vida eterna. Se você quiser saber mais sobre isso, leia a Bíblia e ore a Deus todos os dias. Na teologia judaica na Bíblia, o abismo é usado frequentemente de forma metafórica para se referir ao lugar onde habitam os espíritos malignos. Na Bíblia, o abismo é como um buraco muito profundo ou um enorme vazio, muitas vezes pensado como um lugar para onde vão os mortos ou um local cheio de escuridão e vazio total. Este é também conhecido por ser um lugar que fica muito longe da presença e bondade de Deus. No Evangelho de Lucas, capítulo 8 e versículo 31, fala de um momento em que Jesus encontra um homem controlado por demônios. Quando Jesus diz a esses espíritos malignos para saírem do homem, eles ficam aterrorizados e pedem a Jesus que não os mande para o abismo. O abismo é um lugar terrível para os espíritos malignos, onde eles seriam castigados e sofreriam. Os espíritos malignos e o endemoninhado imploraram-lhe que não lhes ordenasse que fossem para o abismo. Isso mostra o quanto eles não querem ir, porque é um lugar de sofrimento para eles. Então, por que esse abismo se abriria? O que causa isso? A porta do abismo se abre no livro do Apocalipse. Antes do abismo se abrir, vários eventos importantes acontecem que levam a isso. Uma série de eventos catastróficos ocorrerá durante os últimos dias para executar o julgamento de Deus sobre a terra, semelhante às 10 pragas que caíram sobre o Egito durante o Êxodo. No livro de Êxodo, capítulo 7 e versículo 11, Apocalipse, capítulo 6 e versículo 16, falam sobre o advento de Satanás na terra. Este segmento particular é o ponto central dos livros que pode ser bastante desafiador de compreender e colocar em prática. Infelizmente, chegamos à parte desagradável. A situação vai piorar significativamente antes que alguma melhoria possa ser vista. No entanto, é reconfortante reconhecer que o cenário descrito nestes capítulos é o pior que pode ser. Porém, mesmo assim é angustiante o suficiente. O livro do Apocalipse descreve um pergaminho no céu selado com 7 selos. O livro do Apocalipse, capítulo 5 e versículo 1, fala de um rolo. Esse é um livro misterioso que está na mão de Deus e que contém os segredos do fim dos tempos. Quem pode abrir esse livro? Só Jesus, o Cordeiro de Deus, que tem autoridade para revelar o que está escrito nele e o que acontece quando ele abre os selos do livro. Vamos descobrir juntos. O primeiro selo mostra um cavaleiro branco que sai conquistando com uma coroa e um arco. Ele representa o poder político e religioso que vai dominar o mundo. O segundo selo mostra um cavaleiro vermelho que tira a paz da terra com uma espada.
Ele representa a guerra e o derramamento de sangue que vai acontecer. O terceiro selo mostra um cavaleiro preto que traz fome e escassez com uma balança. Ele representa a crise econômica e social que vai afetar a humanidade. O quarto selo mostra um cavaleiro amarelo que tem poder sobre a morte e o inferno com uma foice. Ele representa a morte e a destruição que vai atingir um quarto da população. Esses são os 4 cavaleiros do Apocalipse, que vão trazer muitos sofrimentos para o mundo. Mas isso não é tudo. Depois do 7º selo, 7 anjos recebem 7 trombetas para tocar. Cada trombeta anuncia um novo desastre na terra. As primeiras 4 trombetas afetam a natureza. As árvores, os mares, os rios e os astros são atingidos por fogo, sangue, amargura e trevas. A situação fica cada vez pior, mas ainda não acabou. A 5ª trombeta é a mais assustadora de todas. Ela abre o abismo, um lugar de trevas e tormento onde estão presos os demônios. Um anjo cai do céu com uma chave e abre o poço do abismo. De lá sai uma fumaça tão densa que escurece o sol. E da fumaça saem gafanhotos com aparência de escorpiões, que têm poder para atormentar as pessoas por 5 meses. Esses gafanhotos são, na verdade, demônios que vão causar muita dor e angústia nos habitantes da terra. Esse é o cenário apocalíptico que a Bíblia nos revela sobre o fim dos tempos. O que você acha disso? Você está preparado para enfrentar esses acontecimentos? Uma das profecias mais assustadoras da Bíblia se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 9 e versículo 3, que fala acerca dos gafanhotos do Apocalipse. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi dado poder como o dos escorpiões da terra. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas àqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. A agonia que eles sofreram era como a da picada do escorpião. Naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Pois bem, vocês sabiam que esses gafanhotos não são insetos comuns, mas demônios que vão atormentar as pessoas que não seguem a Deus? Isso mesmo, eles vão sair de um abismo aberto por uma estrela que cai do céu e vão ter poder para ferir como escorpiões. E o pior, eles não vão matar ninguém, mas vão causar uma dor tão grande que as pessoas vão querer morrer, mas não vão conseguir. Essa será uma das pragas que Deus vai enviar sobre a terra nos últimos dias, para castigar os pecadores e tentar levá-los ao arrependimento. Mas vocês acham que eles vão se arrepender? Não, eles vão continuar adorando ídolos falsos e praticando todo tipo de maldade. Que horror, né? Por isso é muito importante que nós tenhamos o selo de Deus em nossas vidas, que é a marca que nos identifica como seus filhos e nos protege desses gafanhotos. Mas como podemos ter esse selo? É simples. Basta aceitar Jesus como nosso Salvador e Senhor e obedecer seus mandamentos. Assim, estaremos seguros no dia do juízo e não sofreremos com esses gafanhotos terríveis. Ainda no livro do Apocalipse, capítulo 9, versículos 20 a 21, falam que o restante da humanidade que não foi morto por estas pragas não se arrependeu nem mesmo das obras de suas mãos para deixar de adorar e prestar homenagem nos demônios e nos ídolos de ouro e de prata, e de bronze e de pedra e de madeira, que não podem ver nem ouvir nem andar. E não se arrependeram de seus assassinatos, nem de suas feitiçarias, drogas, embriaguezes, nem de sua imoralidade sexual, nem de seus roubos. Esta estrela abriu o abismo, Apocalipse 9, versículo 2, liberando um batalhão de soldados demoníacos, semelhantes a uma praga de gafanhotos, parecendo cavalos preparados para a batalha, conforme registrado no capítulo 9 e versículo 7 do Apocalipse. A morte será muitas vezes sem escapar desta tortura prolongada. O ataque dos gafanhotos demoníacos. Isso mesmo, você não ouviu errado. Esses gafanhotos não são como os que você conhece. Eles são enviados pelo anjo do abismo, Abaddon, para atormentar as pessoas que não têm o selo de Deus. Eles são tão poderosos que a Bíblia diz que eles têm a força de um escorpião.
e que a dor que eles causam é tão grande que as pessoas vão querer morrer, mas não vão conseguir. Imagina só que horror. E o pior é que isso vai durar 5 meses, sem trégua. Agora eu vou mostrar para vocês como esses gafanhotos são descritos no livro de Apocalipse, capítulo 9, versículos 7 a 10. Prestem atenção, porque é de arrepiar. Assim está escrito. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a guerra. Na cabeça deles havia algo parecido com coroas de ouro. O rosto deles era como o rosto de gente. Os cabelos eram como cabelos de mulher. Os dentes eram como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro, e o barulho que as suas asas faziam era como o barulho de muitos cavalos e carros correndo para a batalha. Eles tinham caudas e ferrões como os dos escorpiões, e era com as caudas que eles feriam as pessoas durante 5 meses. Gente, vocês têm noção do que isso significa? Esses gafanhotos são uma mistura de vários animais e até de seres humanos, e eles vêm para causar o caos na terra. Eles são uma das pragas que Deus vai enviar para castigar os pecadores e mostrar o seu poder. Então, se você não quer fazer parte desse grupo que vai sofrer nas mãos desses gafanhotos, eu te aconselho a aceitar Jesus como o seu Salvador hoje mesmo, porque Ele é o único que pode te livrar desse mal. Mas a Bíblia ainda fala sobre uma passagem bíblica muito intrigante, que fala sobre uns gafanhotos muito loucos que aparecem no livro do Apocalipse. Por que Deus se referiria a eles como gafanhotos, se eles não são gafanhotos reais, mas sim espíritos demoníacos que se aglomeram e destroem como gafanhotos? Será que eles são gafanhotos mesmo ou são demônios disfarçados? A primeira coisa que a gente precisa entender é que os gafanhotos são usados na Bíblia como símbolos do castigo de Deus sobre os povos rebeldes. Lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13, Deus diz que pode mandar gafanhotos para devorar a terra se o seu povo se afastar dele. Então, quando a gente lê sobre os gafanhotos do Apocalipse, a gente já sabe que eles têm a ver com o juízo de Deus sobre o mundo. Mas esses gafanhotos não são normais, não. Eles são descritos como tendo aparência de cavalos, cor de ouro, rostos de homens, cabelos de mulheres e dentes de leão. E o pior, eles têm um ferrão na cauda como escorpiões que pode causar uma dor terrível por 5 meses. Que bicho é esse, meu Deus? Bom, a verdade é que esses gafanhotos não são bichos de verdade. Eles são espíritos malignos que saem do abismo, que é o lugar onde os demônios ficam presos até o dia do juízo final. Eles são liberados por um anjo que tem a chave do abismo, e eles saem como uma nuvem de fumaça que escurece o céu. Mas eles não saem por aí fazendo o que querem. Eles têm uma missão específica: atormentar as pessoas que não têm o selo de Deus na testa. Esse selo é uma marca invisível que Deus coloca nos seus servos fiéis para protegê-los dos ataques dos inimigos. Quem tem o selo de Deus está seguro. Mas quem não tem vai sofrer muito nas mãos desses gafanhotos demoníacos, conforme está descrito no livro do Apocalipse, capítulo 7, dos versículos de 1 a 3. Esse é um dos eventos mais assustadores do Apocalipse, um dos mais reveladores. Ele mostra que Deus tem o controle sobre tudo, até sobre os demônios. Ele também mostra que Deus faz distinção entre os seus filhos e os filhos do diabo. E ele mostra que as nossas escolhas têm consequências eternas. Quem escolhe seguir a Deus recebe a sua graça e a sua proteção. Mas quem escolhe rejeitar a Deus recebe a sua ira e o seu castigo. E você, de que lado você está? Você tem o selo de Deus na sua testa? Conforme descreve o capítulo 7, versículo 3 do Apocalipse, quando diz: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Você está pronto para enfrentar os gafanhotos do Apocalipse? Se você ainda não tem certeza da sua salvação, eu te convido a aceitar Jesus como o seu Senhor e Salvador hoje mesmo. Ele é o único que pode te livrar da condenação eterna e te dar a vida abundante. Em contraste, aqueles que não têm o selo enfrentam a ira dessas criaturas únicas, mostrando o perigo de se afastar de fazer o que é certo e bom. A emergência dos gafanhotos, como descrito na Bíblia, é uma narrativa poderosa que entrelaça os reinos físico e espiritual.
É uma revelação de julgamento e proteção divinos, uma manifestação de ira e misericórdia. Serve como um lembrete sóbrio da importância da fé e da realidade da guerra espiritual em um mundo que tantas vezes parece dominado pelo tangível e pelo temporal. O líder desses gafanhotos então chega. Há um personagem poderoso e misterioso chamado o Rei do Abismo. Esse ser é mais do que uma lenda, é uma parte significativa das histórias bíblicas sobre o fim do mundo. Apocalipse capítulo 9 e versículo 11 o apresenta com uma clareza arrepiante. Eles têm como rei sobre eles o anjo do abismo, o poço sem fundo. Em hebraico seu nome é Abaddon, destruição, e em grego ele é chamado Apolion, rei destruidor, lemos. E eles tinham como rei sobre eles. Este é mais um pedaço de evidência sugerindo que as criaturas em questão não são verdadeiros gafanhotos. De acordo com a Bíblia, os gafanhotos reais não têm um rei. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 30 e versículo 27 que embora os gafanhotos não tenham um rei, eles todos progridem em fileiras. No entanto, este enxame particular de gafanhotos tem de fato um rei. Para realmente entender quem é esse personagem, precisamos olhar de perto como ele é conhecido. Ele é chamado de Rei do Abismo. Ele não é como os reis normais. Ele governa um lugar chamado Abismo, que geralmente é pensado como um lugar cheio de caos e medos antigos e profundos. O nome Abaddon em hebraico e Apolion em grego, ambos se traduzem em destruidor. Esses nomes não são meros rótulos, mas reflexos de sua natureza e do papel que ele desempenha na narrativa celestial. Ele não é apenas o destruidor de estruturas físicas, mas de ideais, esperança e possibilidade, os valores morais que mantêm as sociedades unidas. Sua chegada significa que tudo começa a se desfazer e a linha entre o caos e o mundo real começa a se confundir. No contexto mais amplo da Bíblia, o Rei do Abismo se destaca como um contraste aos temas de criação, ordem e salvação que fluem pelas Escrituras. Onde Deus fala de criar e sustentar, Abaddon fala de acabar e desfazer. Seu papel no livro do Apocalipse é particularmente significativo. Ele é um sinal do juízo final, mostrando-nos que o poder terreno não dura para sempre e que, no fim, o justo juízo de Deus sempre prevalecerá. A imagem dos gafanhotos sobre os quais ele governa é igualmente simbólica. Na Bíblia, os gafanhotos são frequentemente vistos como instrumentos da ira divina, anjos da destruição que consomem e devastam, como visto nas pragas do Egito em Êxodo. O Rei do Abismo, que lidera esse grande grupo, representa uma força poderosa e inevitável de julgamento. No geral, o Rei do Abismo, Abaddon ou Apolion, é uma figura fascinante na Bíblia. Ele incorpora o conceito de destruição, não apenas em um sentido físico, mas como uma força celestial. Seu reinado sobre o abismo e os gafanhotos o posicionam como um emblema dos tempos finais. Esta frase é um lembrete de que tudo na Terra é temporário e que, no final, o poder e os planos de Deus estão no controle de tudo. Abaddon é um demônio que trabalha sob Satanás e está encarregado de um abismo cheio de gafanhotos que farão sua aparição no palco durante os últimos dias. Como o Antigo Testamento e o Novo Testamento foram escritos em línguas separadas, a palavra para destruidor em grego vai ser diferente da palavra em hebraico. Momento em que a fé se torna um santuário crucial. Lembra-nos da importância de manter sua fé e da esperança de que, mesmo nos tempos mais sombrios, aqueles que são selados por Deus encontrarão proteção e, finalmente, redenção. Este evento não é apenas um aviso do que está por vir, mas também um convite para aprofundar sua fé e confiar no plano divino de Deus. O propósito dos eventos descritos não é causar medo, mas sim enfatizar com as consequências significativas de uma sociedade que rejeita seu Criador. A história apresenta a ira de Deus. O julgamento serve como um testemunho profundo da justa indignação de Deus contra a maldade e a rebelião da humanidade. Eu quero orar por você. Pai Celestial,
Neste momento crítico em que nos deparamos com o dia em que a porta do abismo se abre, clamamos a Ti com corações esperançosos e olhos fixos em Tua graça inabalável. Sabemos que neste mundo passaremos por aflições e angústias, momentos que desafiam nossa fé e testam nossa perseverança. Porém, em Sua infinita sabedoria e amor, o Senhor nos preparou para enfrentar esses tempos com coragem e força. Senhor Jesus, pedimos Sua proteção sobre nossas vidas e de nossos entes queridos. Livra-nos das trevas que buscam oprimir nossas vidas. Dá-nos o discernimento para reconhecer as mentiras do abismo e a firmeza para permanecer inabaláveis em nossa fé. Que Tua luz nos ilumine através de qualquer sombra e Tua paz seja nossa amiga inseparável. Diante da incerteza, apeguemo-nos à verdade de Tua palavra, encontrando conforto e direção em Seus ensinamentos. Ajude-nos a lembrar que, mesmo quando a porta do abismo se abre, Seu poder é maior e Seu amor é ilimitado. Capacite-nos para ser o canal de Sua luz neste mundo, espalhando esperança, amor e compaixão a todos que encontramos. Que possamos permanecer firmes em nossa fé, enraizados em Tua verdade e inabaláveis em nosso propósito de andar em Teus caminhos. Confiamos em Seu plano e descansamos na certeza de que nada pode nos separar de Seu amor. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Se você gostou desta mensagem, inscreva-se no nosso canal para receber mais conteúdos como este. Deixe seu comentário dizendo o que achou e compartilhe com seus amigos. Que Deus te abençoe.